Vamos ler aqui, irmãos? Judas 1,4 diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por estar aqui. Obrigado pela vida dos irmãos, pela vida das nossas famílias. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tem trazido a nós. Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Meu Pai, ministra os nossos corações aqui, Pai. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre a liberdade na graça de Deus. Que para muitas pessoas, essa liberdade, ela entre a liberdade e a libertinagem, para algumas pessoas parece uma linha bem fina. Mas nós vamos ver hoje que não é assim. Muitos irmãos, eu lembro quando eu estava falando sobre a graça de Deus no início, e inclusive quinta eu falei um pouco sobre isso, né? Alguns irmãos ficavam meio assim, dizendo: mas pastor, o senhor tem que falar, porque senão as pessoas vão se perder no pecado. Não, pastor, mas temos que pregar assim, senão as pessoas vão fazer o que quiser. E eu naquela espera, né, dizendo: meu Deus, eu estou louco para falar tudo de uma vez, mas não dá. E os irmãos ficavam, né, porque a igreja fica, né, assim, meio apreensiva. Poxa, se o pastor deixar, o pessoal vai fazer o que quer, então ele tem que pregar desse jeito. E graças a Deus, algo que Deus me deu muito é paciência, pela vida toda, né? Deus me deu muita paciência. De uns dias para cá até eu perdi um pouco ela, mas graças a Deus já restaurei ela de novo, né? Já. Mas, irmãos, eu tive muita paciência de conversar com os irmãos, e ir esperando e falando. Por quê? Porque as pessoas acham que a liberdade, quando nós conhecemos e entendemos o Evangelho, é uma libertinagem. Elas pensam que as pessoas vão agora cair no pecado. Eu trouxe esse texto aqui para compartilhar algo com vocês, esse de Judas, né? Para nós analisarmos ele. Primeiro ele diz assim, ó: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada. A primeira coisa que nós vemos aqui é que esses homens não eram salvos. Quem que transforma, ele diz aqui que transforma a graça de Deus em libertinagem. Quem transforma a graça de Deus em libertinagem não é filho, é quem não é salvo. Quem não é salvo transforma a graça de Deus em libertinagem. Quem é filho não transforma a graça em libertinagem, porque foi transformado pela graça. Então é impossível um filho fazer isso aqui. Olha o que ele diz: primeiro, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês. Estes são o que, irmãos? Ímpios, também não eram cristãos. Você vê que Judas não está falando de alguém que é filho. Ele não está falando de alguém que é salvo. Ele está falando de alguém que não é salvo e de alguém que é ímpio. Quem transforma a graça de Deus em libertinagem é gente ímpia, filho não. E nós temos o terceiro ensino aqui. Ele diz assim: transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Nosso único soberano e Senhor. Então, quem é que transforma a graça de Deus em libertinagem? Que a liberdade é diferente. Nós somos livres para andar segundo a nossa nova natureza. Nós não somos livres para viver uma vida desenfreada. Não é isso que a Escritura ensina os filhos de Deus. Nós não somos pessoas desenfreadas no pecado. Não, nós somos pessoas que agora somos uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a maioria das pessoas, e até mesmo pastores, eles não querem que pregue sobre a graça de Deus. Eu já ouvi muito isso.
Porque eles pensam que é o pregador que faz com que as pessoas não caiam no pecado. Que é o pregador com proibições e ordenanças que faz as pessoas ter uma vida justa. E não é. Quando nós fazemos isso, nós estamos confiando na nossa carne, na nossa sabedoria. Agora, quando nós pregamos o Evangelho, a graça de Deus transforma a vida dessa pessoa, e é pela graça de Deus que ela vai viver agora. Então, esse texto aqui, é impossível um filho de Deus agir com libertinagem. É impossível. Todos pecam, pastor, todos pecam. Eu e você pecamos antes de chegar aqui. Durante a reunião, a maioria de nós vai pecar. Viu? Já pecou, já. Terminando a reunião, nós vamos pecar, mas nós não somos desenfreados. E nós vamos ver isso agora mais para frente. Então essas três coisas, eles não eram salvos, não eram cristãos, e eles negavam a Cristo. Você é salvo, irmão? Você é cristão? E você não nega Jesus Cristo? Então é impossível você levar a graça de Deus na libertinagem. Tito 2:11. Por que é impossível? Por que é impossível? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E agora, o versículo 2. Por que é impossível? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. É a graça que me ensina, ou é o pregador, o pastor dizendo o que você tem ou não que fazer? É a graça que me ensina. Se entende que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, é Ele que faz a obra, é Ele que fez a obra, é Ele que opera, é Ele que faz. Não é eu e você, não é uma regra que a gente coloca, irmão, nós não podemos comer isso para ser santos, nós não podemos beber isso para ser santo, nós não podemos vestir isso, ou nós temos que vestir aquilo outro. Não, isso são regras que não transformam pessoas, porque o que faz eu ter uma vida nova é a graça que me ensina. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e ela me ensina a viver três coisas. Primeiro, de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Então, é a graça de Deus que me faz viver essa nova vida. Não é as regras que a gente impõe. Agora, olhe só, irmãos. Primeiro, ela me ensina a viver de forma sensata. O que é uma vida sensata? É uma vida com juízo. É uma vida que tem juízo. É uma pessoa equilibrada. Tá? É alguém que tem equilíbrio. Não é alguém desequilibrado. Não adianta eu dizer para você o que você tem que comer ou não. É a graça que vai ensinar você o que você a ter equilíbrio no que você vai comer, que é bom ou não para você. Não é eu que vou dizer o que você tem que vestir, é a graça que vai te dar equilíbrio, sensatez, juízo do que você vai vestir. Mas não é uma obrigação do pastor, uma obrigação do pregador dizer o que tem que vestir, o que tem que comer, o que tem que beber, não. Porque essa obra já está sendo feita, é a graça de Deus que está nos ensinando. Então ela me ensina a viver uma vida equilibrada, sensata. Ela me ensina a viver uma vida, ou seja, que sensato é agir ou pensar com cautela, com prudência. Então todas essas coisas, quem me ensina, irmãos? A graça de Deus. E segundo, ela também me ensina a viver uma vida justa, ou seja, que é conforme a justiça, conformado no molde da justiça de Deus. É a graça de Deus que me ajuda, que me ensina a viver assim. Não é eu não me torno justo, Ele me tornou justo, é uma obra dele, é a graça de Deus. Então, ela me leva a viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida íntegra, né? Quem que me leva a viver isso não é uma ordenança, uma doutrina imposta aqui, não, é a graça de Deus. Eu até estava ouvindo alguns irmãos comentando hoje a maneira que eles tinham falado sobre a minha pessoa e a maneira que eles me defendiam. E a gente não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém de nós aqui
Claro, em Cristo sim, né, irmãos? Mas a gente tem as nossas falhas, todos nós. E eu fiquei pensando, né, como esses irmãos e essas pessoas também, né, elas procuram, já que elas não têm evangelho, elas querem denegrir a imagem dos outros. Mas os irmãos com sabedoria, cheios do Espírito Santo, sabem o que é a graça de Deus. E esses irmãos têm uma vida sensata, têm uma vida justa, que agem com cautela, com prudência, com retidão, com integridade. Todos nós temos isso aqui, irmãos. Isso é nosso, amém? Eu não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, ou é um presente do Papai Noel em dezembro. Não, isso aqui já é nosso. Essa vida que diz aqui de maneira sensata, justa e piedosa, essa é a nossa realidade, essa é a nossa identidade, essa é a nossa vida. Não porque nós conquistamos, mas porque Jesus conquistou e nos deu essa vida. Aleluia. Aí terceiro ele diz, ela nos ensina também a viver uma vida piedosa. É uma vida de devoção e de amor pelas coisas de Deus. Amor, o dicionário fala sobre amor às coisas religiosas, mas nós sabemos que é um amor pelas coisas de Deus. É um amor pela obra do Calvário, um amor por aquilo que Jesus fez por nós, um amor por aquilo que Deus nos transformou. É um amor pelas coisas de Deus. Essa é a vida piedosa. E isso faz parte de mim, e isso faz parte de você agora. Aleluia. Olha, irmãos, cada dia nós podemos perceber o quanto nós somos abençoados. Então, eu e você já fomos muitas vezes ensinados que para ter uma vida sensata, justa e piedosa, nós tínhamos que pagar o preço de alguma forma. Hoje nós sabemos que quem nos ensina a ser assim é a graça de Deus. Nessa noite a graça de Deus está nos ensinando isso. Então não é, irmão, uma ordenança. Perceba então que essa linha imaginária e tênue, né, fina, em que algumas pessoas colocam entre a liberdade e a libertinagem, ela não é fina. Ela para o Filho de Deus, ela não existe. Porque nós não sabemos viver outra vida. A vida que vivemos, nós vivemos nele. Aleluia. E aliás, ele vive essa vida em nós. Você entende? Não há como um filho de Deus viver outra vida. Agora eu quero ler com os irmãos. Eu ia preparar uma mensagem sobre leis, né, na graça, mas eu vou compartilhar aqui mesmo alguns textos já. Romanos 7. 7:6, né? Isso. Diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Olha aqui, irmãos, olha que poderosa essa palavra. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Como morrendo? É porque eu olho agora para quem eu sou. Não é que eu tenho que pagar o preço na subida no monte. Não, é que eu olho para quem eu sou. Morrendo para aquilo que antes nos prendia. Nós fomos libertos da lei. Já somos livres da lei. Aleluia. Fomos libertos da lei. Para que sirvamos conforme o novo. Nós servimos agora, não conforme a lei. Não é agora conforme a letra. Eu não venho aqui para conferir o que eu tenho que fazer. Lembra que nós falamos agora que a graça nos ensina? Eu não venho aqui conferir como eu devo falar com as pessoas, como eu devo me portar para ser salvo. Não, agora nós servimos conforme o novo modo do Espírito. Quem coordena, quem dirige a nossa vida, quem nos guia, é o Espírito de Deus agora. Não é um mandamento. Ele diz assim: e não segundo a velha forma da lei escrita. Você está vendo que há um novo em nós agora. Esse novo que há em nós agora, ele não é algo humano. Ele é algo do Espírito de Deus. É do próprio Deus. É uma transformação. Por isso a libertinagem está distante dos filhos de Deus. Eu e você somos livres agora. E nós vivemos a liberdade, uma vida nova em Cristo Jesus. Não há libertinagem no nosso meio. As pessoas
uma das acusações era essa, né? Sobre nós, sobre o que nós pregávamos. Que os pastores diziam, não, mas se tu pregar isso é mensagem para gente madura. Ora, mas os filhos de Deus têm que amadurecer. Todos nós. Como que eu vou estar dizendo aqui para vocês que algo é pecado, para que vocês não saiam daqui e não pequem? Não, eu tenho que ensinar quem é Jesus para vocês. A obra de Cristo, sobre quem vocês são. E o Espírito de Deus é que vai dirigindo numa vida sensata, justa e piedosa. Aleluia. Porque nós não andamos agora segundo a lei, andamos segundo o novo modo do Espírito. Glória a Deus, irmãos. Agora nós vamos para Romanos 8, 2. Então agora nós andamos na direção do Espírito Santo. Nós andamos na lei do Espírito da vida. Olha só, mas agora, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então essa é a lei agora para nós, é a lei do Espírito de vida. Porque ela nos libertou da lei do pecado e da morte. Nós estamos livres do pecado e da morte. Nós temos agora uma nova lei. Essa lei é a lei do Espírito, é a lei da vida. Espírito de vida. Você está vendo, irmãos, como eu e você, nós estamos andando na contramão do que muitas vezes nós andávamos antigamente, lutando para ser algo que Jesus já fez por nós. Então essa é a nossa lei, a lei do Espírito de vida. Vamos lá agora para Gálatas 6, 2. Eu estou mostrando para vocês aqui sobre a lei, né? Primeiro nós falamos ali em Romanos 7, tá? Sobre o novo modo do Espírito. Depois nós lemos Romanos 8, falando sobre a lei do Espírito de vida. E agora Gálatas 6, 2, que nós falamos um pouco aqui também quinta-feira. Diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Então, a lei de Cristo, então tudo que eu falei aqui agora sobre lei, essas leis na graça de Deus, presta atenção, essas leis na graça de Deus, todas elas estão fundamentadas no amor. Simples. É simples. O que nós falamos aqui da lei do Espírito de vida, tudo que nós falamos aqui, tudo está fundamentado no amor. É o que diz Gálatas aqui também. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês cumpram a lei de Cristo. Então a lei de Cristo é baseada no amor. É baseada no amor. Então nós podemos ver aqui, irmãos, um contraste, né? As pessoas dizem assim, pastor, nós temos que amar como a nós mesmos. Temos que amar como a nós mesmos. Há controvérsias aí, né? Controvérsias. Hoje pela manhã até eu detalhei essa parte aqui. Mas como a maioria dos irmãos aqui já falei pregações só sobre esses textos. Então há controvérsia, porque um novo mandamento vos dou, né? Para que vocês amem os outros, amem o outro, amem o próximo, não como a ti mesmo, mas como Cristo amou você. Então agora é diferente. Porque se eu amo como a mim mesmo, às vezes eu não estou me alimentando bem. Se eu amo o outro como a mim, eu vou ensinar algumas coisas para o outro que ele vai se alimentar mal também. Agora, se eu amo o outro como Cristo me amou, aí é diferente. Então a lei de Cristo agora para mim e para você é levar fardo uns dos outros. E nós detalhamos um pouco aqui na quinta-feira sobre esse texto aqui de Gálatas também, né? Então a lei na graça, a lei do amor. A lei, a gente é sem lei, não, a gente tem a lei do amor. A lei do amor é para cuidar um do outro, né? É para a gente estender a mão um para o outro, é para chorar com quem chora, é para se alegrar com quem está alegre. É o que nós temos vivido nessas últimas 2 semanas, é isso aqui, irmãos. É levar o fardo uns dos outros, é o que nós temos vivido nesses dias. É o que a igreja tem crescido. E você perceba que Deus preparou eu e você já desde muito tempo para viver o que nós estamos vivendo agora. Porque agora, não adiantaria ensinar agora, porque isso aqui é um mandamento que há muito tempo a gente já cumpre, levar os fardos uns dos outros.
Isso aqui para nós não é novidade, né? Para a igreja não é novidade. Levar o fardo pesado uns dos outros, e assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou ler Romanos 6:1. Pastor, já que eu estou na graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Posso agir da forma que eu quiser. Pode, lógico, pode fazer o que quiser, né? Pode fazer o que quiser. Posso? Pode, cada um sabe o que faz, né? Mas eu posso viver no pecado? Eu nem precisaria responder essa pergunta, você sabendo o que Judas falou, né? Que quem transforma em libertinagem não é salvo, não é filho de Deus. Então eu nem precisaria responder, mas nós vamos responder junto com Paulo aqui, né? Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ora, alguém diz assim: ora, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A lógica é que se eu pecar mais graça. Essa é a lógica. Então, ao invés de eu viver agora ensinado pela graça de Deus, eu vou pecar mais, porque quanto mais eu pecar, mais graça. Paulo teve essa questão de algum irmão, né? E aí ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2. De maneira, olá irmãos, de maneira nenhuma. Ora, não há como transformar em libertinagem se nós somos filhos de Deus. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, irmãos. Então o pecado procura e não acha em você, porque nós morremos para o pecado. Aleluia. Ele diz: como podemos continuar vivendo nele, ou seja, andando nele? Todos nós pecamos, todos nós, e qualquer tipo de pecado, mas eu e você não vivemos no pecado. Nós não vivemos. Para mim e para você não faz parte da nossa natureza. Ela não encaixa mais. Aleluia, irmãos. Ela não se encaixa mais com a gente. Por isso, quando eu e você, como quinta-feira nós falamos, eu e você vamos ajudar algum irmão que caiu no pecado, o que a gente fala para ele é sobre quem ele é em Jesus. Sobre quem ele é. Porque nós morremos para o pecado já. Então o pecado, ele pode tentar nos procurar, não vai nos encontrar, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus agora. Aleluia. Agora nós vamos para Romanos 6. Hoje tem 6:6. Romanos 6:6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Foi crucificado, ou você tem que crucificar ele todo dia, irmão? Ele foi. Mas dizem para nós que nós temos que crucificar todo dia. Não, mas ele já foi. Ele já foi. Dizem não, porque não vão dizer mais, porque dependendo de mim, eu não levo ninguém num lugar assim mais. Ninguém. Aonde nós vamos estar junto com outros irmãos, são irmãos também que pregam sobre a graça de Deus. Amém, irmãos? Então, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Com ele nós morremos e com ele nós ressuscitamos, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então não há como sermos mais escravos do pecado. Impossível libertinagem. Não somos mais escravos. Nós não vivemos nele. O texto que nós lemos antes ali de Romanos, não vivemos mais no pecado porque nós morremos para ele. Agora diz que nós não somos mais escravos do pecado. E aí vem um texto que eu quero ler agora mais longo com vocês, que é Romanos 6, do 12 ao 17. 6 do 12 ao 17. Eu dei uma pincelada nesse tema, porque nós já falamos isso muitas vezes. Todo mundo é bem maduro, crescido, maioria adulto aqui, já compreendeu, né? 6,12 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Por quê? Porque não faz mais parte da nossa vida. Então eu vou estar vivendo uma vida de hipocrisia se eu viver assim. Por quê? Porque eu olho para quem eu sou e olho para o que eu estou vivendo e não condiz com quem eu sou. Então é uma vida de hipocrisia.
Então não há mais possibilidade de eu viver assim. Amém, irmãos? Por isso toda pessoa que ela compreendeu mesmo, não tem uma informação. A graça de Deus, ela não te dá só informação. Se tem só informação, irmão, se tem só informação, então é possível que a pessoa viva, claro, né, de forma desregrada. Mas a graça de Deus, ela vem com transformação. Ela nos transforma de dentro para fora. Ninguém vai dizer, não quero mais orar. Não, você vai orar agora de uma forma melhor ainda. Ninguém vai dizer, não quero mais reunir com os irmãos, congregar, porque eu sou salvo pela graça. Hoje era para mim estar indo no culto, mas eu vou ir lá para o bar, para o bailão, vou lá fazer o que eu quiser. Ninguém vai pensar assim. Quem amadurece na graça de Deus, ela sabe que agora o comprometimento dela é muito maior. Que a vida dela, que ela tem agora o poder de Deus na vida dela. Ela tem agora a vida de Deus nela. Ninguém vai pensar em fazer menos do que fazia. Ninguém vai tratar as coisas de Deus de forma relaxada agora, não. Porque agora nós somos ensinados pela graça de Deus. Ninguém vai querer fazer as coisas de forma com indiferença. Aliás, ontem, falando de indiferença, ontem nós fizemos uma live. Quero agradecer a todos os irmãos que apoiaram ontem a live ali. Eu sei que foi rápido, né? Eu só avisei uns minutinhos antes. Muito obrigado. E, irmãos, quem não conseguiu ainda está lá, tá? Mas a indiferença, ela não acontece quando eu estou unido com o meu irmão, quando eu estou unido com a igreja. Eu não fico indiferente dizendo, poxa, isso não é comigo, que se virem. Não há isso. Porque é o corpo de Cristo ligado. Não há como eu ficar indiferente com aquilo que Deus está agindo na minha família espiritual. Eu não posso. Então ninguém que tem o entendimento e a transformação da graça de Deus, não só a informação, ele vai agir com indiferença na igreja, ele vai viver uma vida desregrada, não. Porque a graça de Deus está dando força para ele, está dando autoridade para ele, poder para ele. Versículo... ainda aí não terminei, né? Portanto, não permito que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Glória a Deus. Aí ele diz, ofereçam os seus membros, os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Olha só, irmãos. Mas é claro que o pecado não tem nada a ver com a igreja de Jesus, nada a ver. Tem nada a ver com a igreja de Cristo. Paulo está dizendo, olha, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, que não tem nada a ver com vocês. 14. Pois o pecado não os dominará, não terá domínio sobre vocês, porque vocês não... Por que o pecado não tem domínio sobre nós? Que não estamos debaixo da lei. E se estiver debaixo da lei, ele tem domínio. O pecado não terá domínio sobre vocês, não dominará vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça de Deus. Irmãos, é tudo por Ele em nós. É tudo por Ele. Eu atendi há pouco tempo atrás aqui, aliás, até mais de um filho de pastor, porque eles não conversam com eles, né? Porque se falar para eles, mandam jejuar, mandam ir para o monte com eles sexta-feira, né? E eu já atendi aqui filhos de pastores dizendo que lutavam contra algumas coisas, né, na vida deles. Eu disse assim, mas quanto tempo tu luta contra isso? Pastor, eu luto tanto tempo, já jejuei, já fui para o retiro que tem, né? Já fiz tanta coisa e não consigo. E eu disse assim, não vai conseguir. Olha que boa notícia que eu dei para ele. Você não vai conseguir, porque é a tua luta contra o pecado. Enquanto você estiver lutando contra isso, você não vai conseguir. Você só vai conseguir se for Jesus dentro de você. Não é nada por nós, irmãos, é tudo Ele. Ele ficou meio assim, porque nunca ouviu algo assim. Eu não tenho que lutar. Não, você tem que aprender quem você é. Você tem que saber quem você é.
Bom, ia ter um retiro agora e nós nos livramos, irmão. Graças a Deus nos livramos. Vamos seguir aqui. Versículo 15. E então, vamos pecar, olha que de novo ele fala, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí ele diz o quê? De maneira nenhuma. Então, vê que a resposta dele é a mesma, de maneira nenhuma. Não há como nós vivemos essa vida de pecado debaixo da graça de Deus, porque ela tem transformou a nossa vida. Versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. 17 para nós terminarmos. Mas, graças a Deus, é sempre boa notícia o Evangelho, né, irmãos? Sempre. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, tenham sido, não são mais. Aleluia. Tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, por obrigação, irmão. Se obedece agora por medo de ir para o inferno, você obedece por medo do diabo, você obedece por medo do devorador. É porque, irmãos, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Meu Deus do céu, irmão, você é poderoso demais. Se pergunta para nós, você não precisa obedecer? Não, a gente obedece, mas a gente obedece de coração. Nós obedecemos de coração pela forma de ensino que nos foi transmitida. Não tem nada de medo de nada. A gente chega no culto feliz, faz um culto feliz, sai do culto feliz, porque nada depende de nós, tudo é o Senhor que tem feito na nossa vida. Aleluia. Ninguém está aqui hoje tentando fazer alguma coisa para Deus amanhã dar um emprego para Ele, não. Você pode ficar tranquilo, creia que Deus está cuidando de você, cuidando de todos nós. Amém, irmãos? Então ninguém aqui vai pensar assim, pastor, então agora eu posso me envolver com o que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque agora eu estou na graça de Deus. Olha, se está na graça de Deus, a graça vai ensinar você. Não se preocupe. Não se preocupe. Aleluia. Então esse medo, muitas vezes os irmãos tinham quando a gente começou a ensinar, né? Eu lembro até hoje, quando eu comecei a ensinar, daí o pessoal, né, às vezes antes de culto, final de culto, meio que, às vezes não diziam direto, né, mas queriam dizer mais ou menos, não, pastor, mas não sei não, tem gente que precisa de lei, porque senão, né, e eu com paciência, eles diziam, irmãos, é verdade, né, com paciência. Aí hoje, graças a Deus, nós temos uma igreja madura, é uma igreja crescida, amém, irmãos? Eu e você somos livres, o tema hoje é a liberdade na graça de Deus. E nós temos liberdade, temos liberdade na graça de Deus. Você é totalmente livre, livre em todos os sentidos. Eu quero orar, vamos orar junto, irmãos. Glória a Deus.